É, galera, o Corinthians tá uma loucura, né? A gente não sabe o que vem pela frente, né, no Corinthians. Não sabemos o que vem pela frente no Corinthians, né? Se é processo de impeachment, se é contratação, se é não contratação, se é classificação nas Copas, se é se livrar da zona de rebaixamento, se é continuar na zona de rebaixamento, tudo no Corinthians está obscuro, né? Diversas análises podem ser feitas, mas todas as análises vão ter um porém muito forte. Eu acho que até um porém de 50% a cada lado. O Corinthians pode classificar nas Copas? Pode, mas 50-50. O Corinthians pode ser rebaixado? Pode, 50-50. Tudo depende da ótica que vamos analisar, por que caminho vamos analisar, né? E tudo isso está acontecendo com o Corinthians, uma loucura, e a gente não sabe o fim. O fim é daqui a pouco, como é dezembro, né? É o fim aí, e a gente vai entender o que pode acontecer com o Corinthians, tendo reunião sobre um possível impeachment do Augusto Melo, mais informações sobre a presidência, né, sobre tudo que fez na sua gestão do Duílio Monteiro Alves, né, a gente tem possíveis contratações ou não contratações, mercado inflado, muita coisa acontecendo no Corinthians, e o torcedor só quer saber: o Corinthians vai sair dessa situação? Quando vai sair? Qual ano vai sair? Será que em 2024 ainda teremos, ou o Corinthians ainda terá solução para evitar tal constrangimento que é cair para uma segunda divisão, com o investimento que fez, com a estrutura que tem, com o tamanho que tem, com a torcida que tem? E a gente vai falar um pouquinho de tudo isso de forma bem rápida e simples, e eu quero você aqui comigo. Então deixa eu pedir pra você, velho, se inscreve no canal, fortalece muito o meu trabalho, a minha vontade de fazer isso aqui que eu gosto muito, que é falar sobre futebol, que é falar sobre esse esporte maravilhoso que traz paixão, emoção e nos traz ânimos, muita raiva, mas é o que faz a gente ser alegre, né? Dia após dia, acompanhar as notícias do nosso time, acompanhar as notícias da nossa seleção, dos clubes da Europa, né? A gente ama futebol, então se você ama futebol, se inscreve no canal e deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Agora vamos falar do Corinthians. É isso mesmo, galera. Corinthians está numa turbulência imensa, né? A gente não sabe se existe luz no fim do túnel, se alguém tá vendo luz no fim do túnel, mas como eu disse no começo do vídeo, né, a gente pode analisar por diversas perspectivas aí essa trajetória do Corinthians, que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. O Corinthians está vivo em duas Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Lembrando, né, a gente falando de Copa do Brasil, o Corinthians não está classificado para a Copa do Brasil no próximo ano, porque não foi bem no Paulista, né? Provavelmente o Corinthians não vai chegar ali num G6, G8 de Libertadores, né? A solução do Corinthians para se classificar para uma Copa do Brasil é ser campeão de uma das Copas, ou da Copa do Brasil, ou até mesmo da Copa Sul-Americana. E aí a gente é complicado, né? A gente analisar, falar: o Corinthians pode ser campeão. Será que pode? Será que tem esse tamanho todo mesmo? Será que com os jogadores que tem, com o elenco que tem, consegue conquistar uma Copa? Lembrando que o Corinthians tem como sua competição principal o Campeonato Brasileiro, e não é para título, e não é para uma briga para Libertadores, é para uma briga contra o rebaixamento, né? O Corinthians até que tá surpreendendo, né, os torcedores, surpreendendo a mídia, surpreendendo aqueles que gostam do futebol. Quando achamos que o Corinthians vai perder, que vai buscar um empate, o Corinthians busca uma vitória, assim como fez lá na Bahia, né? Tava todo mundo dando ali uma vitória do Bahia, e era o mais justo, a análise mais certa a ser feita naquele momento era uma vitória do Bahia, mas o Corinthians conseguiu fazer a vitória ali por 1-0 com gol do Romero, e aí as perspectivas do Corinthians aumentaram. Porém, o problema né, aquele que era o grande ponto a favor do Corinthians, que era jogar dentro da Neoquímica Arena, mais de 40 mil torcedores ali todos os jogos, o Corinthians não consegue vencer, independente de quem seja, né, o adversário. O Corinthians não consegue ganhar de um Juventude com 2 jogadores a menos, né? O Corinthians não consegue vencer um Red Bull Bragantino que não estava jogando com tanta intensidade. Então o Corinthians sofre muito dentro de casa, e isso é um ponto muito que deixa o corintiano muito preocupado de entender: será que ainda existe luz no fim do túnel? Porque o Corinthians consegue jogar bem, né? O Corinthians consegue criar suas jogadas, mas não tem ali um finalizador nato, um cara que guarda, né, essas bolas que chegam, que o Garro faz isso, né? O Garro poderia ser um dos maiores assistentes do futebol sul-americano, mas infelizmente ele não tá tendo sorte com os atacantes que ele serve, né? E aí fica um ponto muito preocupante. O Corinthians precisa de um goleador, o Corinthians precisa de um cara que faça gol, um cara que decida, um cara que, quando receba essa bola de frente pro goleiro, consiga guardar. De guardar das devidas proporções, a gente viu ali o Vasco
brigando pelo rebaixamento, com o mesmo Ramon Dias, um time intenso, um time que ganha ali no meio de campo, e quando a bola chegava na frente tinha um cara que fazia esses gols que o Corinthians está perdendo, que é o Verratti, né? O Verratti que na mão do Ramon Dias fazia gol, foi aquele cara ali que salvou e até hoje é esse cara que faz com que o time do Vasco respire melhor dentro dos campeonatos que disputam, particularmente ali falando do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco não busca por grandes competições, mas busca permanecer na Série A, quem sabe aí, não sabe com essa bagunça de SAF, a SAF saiu, agora o Pedrinho tá cuidando, e aí fica toda essa bagunça, quem sabe se organizar aqui dentro, continuar numa Série A, para se ano que vem ainda continuar com o Pedrinho como presidente aí, começar a pensar em novas coisas, fez algumas contratações como Felipe Coutinho e tudo mais, e quem sabe, né? Mas o alvo aqui hoje desse vídeo é o Corinthians, e o Corinthians não tem esse cara, esse finalizador, esse cara que vai guardar essa bola, e aí surgiu alguns nomes, né? Nomes como Alex Arce, né? Jogador da LDU de 29 anos, começou há pouco tempo a sua carreira no futebol profissional, porém bons números. E aí fica um ponto, será que esse cara pode resolver o problema do Corinthians? Porque o Corinthians tem, cara, grandes atletas ali na frente. Por exemplo, o Yuri Alberto, a gente vê e ele vive fase ruim, atrás de fase ruim, mas a gente sabe o que ele pode entregar e ele é um cara goleador, ele é o artilheiro da equipe, e aí vai falar, mas o Yuri Alberto fez gol contra ninguém, jogo decidindo contra ninguém. Gente, o Corinthians precisa de um goleador, um cara que faz o gol independente. O Corinthians tá toda a temporada, né, nessa perseguição. Então sempre que o Corinthians tá jogando contra alguém, é contra alguém. Aí depois que acontece, depois que o cara faz os gols, aí depois a análise tem que ser feita diferente. Ele também fez gol contra ninguém. Gente, o Corinthians lutou pra não cair no Paulista e o Yuri Alberto tava lá fazendo gol. O Corinthians classificou na Copa do Brasil e o Yuri Alberto estava lá fazendo gol. No Brasileiro, diante das proporções, ele junto com o Romero são os artilheiros da equipe dentro do Brasileirão. Só que a gente pode ver que, cara, ele tem margem pra melhorar. E aí vem a pergunta, né, que eu já falei do Alex Arce, um cara que tá numa boa fase, seria uma boa pro Corinthians assim, porque se tem uma cara de um Verratti, ele tem a cara, por exemplo, do Germancano, que precisa de uma bola pra finalizar, né, um cara supra-sumo, de técnica, mas que sabe fazer gol, e os números dele mostram isso, né? Então, o cara começou agora, 27 anos, e não sei o que. Cara, ele tá na fase boa, o Corinthians precisa de um cara, de um jogador, de um centroavante que esteja na fase boa, né? E aí eu vi nomes como, por exemplo, Carlos Vinícius, que não tá numa fase boa. Aí pode ser, claro, o cara foi mais experimentado na Europa, o cara jogou por grandes clubes na Europa, jogou Premier League, jogou Champions League, tudo isso, ele experimentou grandes zagueiros, tudo isso é verdade. Mas de números, né, quando a gente olha tudo que ele transformou naquilo que ele deve fazer, que é fazer gol, a gente viu que não aconteceu. O Carlos Vinícius, depois do Benfica, não conseguiu se firmar em nenhuma equipe. É um bom jogador, mas não tá numa boa fase. E é isso que o Corinthians precisa, trazer um jogador que não tá numa boa fase e torcer pra quando ele pisar nos gramados da Neoquímica Arena, colocar a camisa do Corinthians, volte a ter uma boa fase. É uma aposta. Então, se for pra apostar dentro de um cara que tem aí, jogou Champions League, jogou na Europa e não tá numa boa fase, e um cara que tá no futebol sul-americano, conhece, sabe como que é o futebol sul-americano, que precisa de uma bola pra finalizar, cara, faz 20 gols em 20 jogos, sabe? O cara, em toda competição que ele tá ali fazendo gol. E com a confiança lá em cima, vem jogar no Corinthians, fazer o contrato da sua vida. Então, é claro que eu não acho que o Corinthians deve fazer loucura, mas se fosse pra mim arriscar num nome, eu arriscaria num cara que tá numa boa fase, do que trazer um cara que tá na Europa, mas não está numa boa fase, pra torcer que quando ele vista a camisa do Corinthians, venha pro Brasil, seja um grande jogador, né? Porque o Corinthians precisa desse jogador, eu acho que é muito difícil. E aí a análise que eu fiz do Yuri Alberto, eu vou fazer ao contrário do Romero. O Romero, a gente sempre conheceu ele por um cara intenso, que se entrega, que luta. O ano passado ele livrou o Corinthians do rebaixamento, isso é verdade, mas a gente vê que ele é muito... não é bom tecnicamente, ele é fraco tecnicamente, ele não entrega nada de bom pro Corinthians, tem que esperar um dia iluminado do Romero pra bola chegar nele e ele guardar o gol. Se esse dia não for o dele, a gente não vai ver ele fazendo nada de diferente. E é essa análise de contrapartida ali que eu faço com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, mesmo não fazendo gol, a gente vê que ele se entrega, que ele luta, que ele cansa os zagueiros. Mas esse não é o papel do atacante. Não é, mas o papel do atacante é não fazer gol, e se os atacantes do Corinthians não estão fazendo gol, é melhor ter um cara que ajuda tecnicamente, que ajuda ali a cansar os zagueiros, que vai dar opção de passe, ou um cara que sempre que a bola chegar não vai conseguir fazer uma jogada, não vai finalizar bem, né? Se ele não tiver num dia inspirado, não vai conseguir fazer nada a mais do que ele pode fazer, né? Então fica aí esse pensamento pra vocês, quero saber de vocês o que vocês acham, deixa nos comentários, né, pra esse vídeo não ficar tão longo. Se vocês gostarem de vídeos assim, quiserem conversar mais, a gente vem e abre mais vídeos como esse aqui pra mim conversar com vocês, falar sobre isso, beleza? Deixa nos comentários
comentários a sua opinião, o que você acha e se você acha que tem solução pro Corinthians, que o Corinthians precisa de atacante, e ainda eu nem falei do Plata, por exemplo, né? Não falei do Michael, que pode ser uma alternativa se o Plata não vier, né? Tá descartado, mas quem sabe pode acontecer. Se tem plano B, né? Tem tudo isso que o Corinthians, que aí tem que abrir uma live, né, para falar de tudo isso que está acontecendo no Corinthians, fora a briga que tá tendo, né, dentro do nosso conselho administrativo, né, e a gente vê que o Corinthians mesmo só os torcedores que podem salvar, né? Então é isso, galera. Eu quero que vocês comentem muito o que vocês acham, deixa nos comentários o seu pensamento, o que vocês acham e dê sugestões de vídeos aqui pra mim estar postando aqui no canal. Fechou, galera? Desde já, deixa eu pedir pra você, não vai embora, se inscreve no canal, beleza? Se inscreve no canal antes de ir embora, se inscreve no canal e deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostou, eu sempre falo nos meus vídeos, deixa o dislike e fala por que você não gostou, porque aí eu vou me ponderar, vou cuidar, vou tratar, vou fazer o que é possível para entregar o melhor vídeo para você. Demorou, galera? Tamo junto, falou, falou e falou!